Olá, meu nome é Sueli Ribeiro, sou do curso de Pedagogia do Polo de Santo Amaro. Estou aqui com Rosemary e Graciele e nós vamos ouvir agora um pouco um dos trechos da música Nath Roots, que implanta preconceito. Crianças não nascem más, crianças não nascem racistas, crianças não nascem más, aprendem que a gente ensina. A repressão policial, a criança sem presente de Natal, o faceiro se rendendo ao mal, quem planta violência colhe ódio no final. Bom, o racismo, a música ela é bem direta, né? Ela fala exatamente que a questão do que quem planta o preconceito, né, ele não pode, o racismo que depois não reclame da violência, porque o racismo ele reforça a questão da diferença, ele transforma a diferença em desigualdade, né, sendo assim a quem sofre, no caso, o racismo e o preconceito, em determinada etnia, ele acaba não tendo tanto privilégios, né, quanto os outros. Porque eu acho que é importante que os alunos, né, e os educadores construam, a partir da escola, um ambiente de respeito, de diferenças, independente de seu pertencimento étnico, racial. E justamente essa questão do racismo na escola, ele não é um tema nem tão recente, né? Ele vem sendo debatido há algum tempo, só que agora ele tem ganhando mais força, né, nas suas discussões, vem se aprimorando cada vez mais, porque viu-se a necessidade de uma atenção muito maior para debater esse tema, principalmente na escola. Abordar esse tema vai proporcionar tanto a alunos quanto a professores uma formação de valores essenciais para as suas vidas na sociedade. Então a escola ela tem um papel muito importante, né, transformador nessa cultura que nós já vivenciamos na sociedade, na cultura do racismo, do preconceito, do ser inferior, né, daquele que está por cima, daquele que acredita que a sua religião ou a sua cor é mais importante do que a outra, do que o outro acha, do que o outro pensa, porque não é só questão de pele, não é só uma questão de cor, é uma questão cultural, né? É uma questão que vem da humanidade, já vem trazendo isso, não é da agora, já vem de muito tempo atrás essa diversidade, porque são várias culturas com pensamentos diferentes, pessoas com crenças diferentes. Então, assim, dentro do sistema educacional a gente pode vivenciar isso com mais força. O que é que a gente pode fazer dentro de sala de aula, dentro do contexto educacional? É bom também nós observarmos que na escola em si, quando estamos na escola, não vemos tanto autores negros. Os alunos eles não têm acesso a autores, não conhecem a história de negros que eles participaram da produção do conhecimento. Geralmente a história que é passada é somente do negro que era escravo e acabou ali. Não tem, eles não têm que se espelhar. Se espelha sempre no negro como escravo, porque deixa de fora a questão do negro que participou também da produção do conhecimento, de autores negros importantes, da história de mulheres negras também que fizeram parte da história da construção do conhecimento da sociedade, e isso também realmente falta muito nas escolas. Os livros didáticos também eles não abordam o negro. Geralmente quando se fala da cultura negra é sempre na Semana da Consciência Negra que se aborda, ainda tem uma deficiência muito grande. Então, assim, como espaço de crítica, um espaço cultural, um espaço de produção da cultura, né? Enquanto a povo, enquanto a ser humano, enquanto a ser pensante, o que é que a gente pode fazer? Eu acredito que uma boa estratégia para estimular as atitudes mais inclusas é o respeito e as diferenças, né,
a brincadeira, a contação de história com bonecas, reconhecer as situações discriminatórias, bem como incorporar narrativas que tragam o negro como protagonista. Como sujeito assim, mais ativo, Mais né? ativo. Não como o negro como um sujeito sempre à margem da sociedade e está sempre esquecido. Ele é sempre o que a polícia procura, sempre o negro, aquela cor é feia. Outro dia mesmo eu vi um vídeo que as crianças tinham que indicar qual era a boneca, que era feia, tinha duas bonecas, uma negra e um branco, boneco branco e boneco negro, e todas as crianças, quer dizer, a maioria, 90% das crianças, elas preferiram indicar que que o boneco feio, o boneco mau, era negro. Quando perguntou por quê, porque ele era feio, porque não, na verdade a criança ela não sabia o porquê que ela estava escolhendo a cor. E, na verdade é uma coisa cultural. Exatamente. Na verdade é uma coisa que vem da cultura do racismo, do preconceito, porque a criança ela não nasce racista nem preconceituosa. Nós não nascemos preconceituosos, não só em relação a... A questão é construído, né? Algo que é construído na nossa cabeça, na sociedade, porque você, principalmente nos meios de comunicação, nós podemos ver que na maioria dos papéis negros são sempre empregadas, garçons e essas coisas mais, profissões que não desmerecendo, mas são sempre profissões de quem está à margem, referindo-se a quem está à margem da sociedade. Nunca o negro, ele pode ser uma pessoa bem-sucedida, ele nunca pode ser uma pessoa bem-sucedida, e a gente se reflete nisso. Quando tem mesmo os artistas negros, atores negros como protagonistas, sempre aquele, né? É algo, poxa, não, aquela atriz negra, e aí não deveria ser assim, deveria ser, não, poxa, a atriz tal, ela é a protagonista da novela, mas não enfatizar porque é negro que está lá, porque é algo que é surreal, é visto como algo surreal, não pode ter, e quando tem, é algo exótico, pode-se dizer. E eu acho que a escola é o ambiente de melhor poder. A educação, na verdade, a educação ela tem o poder transformador, né? Não só nessa questão da cor, da raça, né? Também na questão da sexualidade, da diferença, da diversidade, de ser respeitado, cada um ser respeitado na sua crença, na sua opção sexual, naquilo que a pessoa acredita, naquilo que cada um tem como sua verdade, porque cada um tem a sua verdade. Então a minha verdade, ela tem a verdade, você tem a sua verdade, tem a sua verdade, que pode não ser a minha, mas que eu tenho que respeitar. Então acho que isso tem que ser cultuado dentro da escola, para que isso seja levado para fora dos muros da escola, que a sociedade venha ser transformada através dessa conscientização, dessa educação, enquanto transformação não só, eu não vou transformar só dentro do meu ambiente, eu tenho que levar essa transformação para fora, para que as outras pessoas possam ver e possam realmente respeitar a opção de cada um, a cor, a religião, a raça, a etnia, seja ela de que forma for. Eu acho que é por aí. Uma das funções sociais da escola é justamente incluir sujeitos diferentes e proporcionar a todos o acesso à educação. Como educadores, nós temos um papel muito importante na desconstrução de estereótipos. Precisamos problematizar a questão da discriminação, precisamos colocar a diversidade em discussão na sala de aula. E eu falo da diversidade no contexto geral, diversidade sexual, racial, socioeconômica, a todas, né? É importante, não importa a idade da criança ou do adolescente, não importa, temos a forma de abordar cada assunto que deve ser vista com cuidado, como é que nós vamos abordar para uma criança a questão da diversidade sexual, e como vai ser abordada também para um adolescente. Isso é que nós temos que tomar bastante cuidado. É importante ressaltar que também, embora muitos professores compartilhem dessa ideia,
né, que a diferença deve ser respeitada. Ainda assim, considerando a diversidade sexual como um tabu dentro da sala de aula. Eles ainda consideram realmente como tabu debater principalmente a questão da diversidade sexual dentro da sala de aula. E mesmo com essa mudança que nós estamos vivendo, mesmo com toda a tecnologia, com acesso à internet que as crianças hoje têm, e todos os meios de comunicações, a gente vê que mesmo assim guarda muitas contradições, né? Sim. Mesmo assim ainda se vê impregnado de preconceito, de violência contra aquele que acham ou se acham ou se colocam como diferentes, né? No contexto social, como você falou, socioeconômico ou racial ou opcional, seja sexual. Então assim, na escola. Em frente a essa realidade é como se fechasse os olhos, né? Para o preconceito. Isso, que se materializa muitas vezes, e esse preconceito vai se materializar como a violência. E no caso de não tratar, tratar como tabu a diversidade sexual, vai se materializar com a homofobia. Vai se tratar, por exemplo, com abordar as crianças. Tem a questão do jogo de menino, jogo de menina, né? Precisamos quebrar desconstruir esse estereótipo. É jogo e as crianças elas devem brincar livre, de acordo com o que elas quiserem, não colocar, não, isso aqui é um jogo de menino, isso aqui é um de menina. Ou um brinquedo. Ou um brinquedo, exatamente. É uma forma de começar a abordar esse assunto com as crianças dessa idade, com as crianças menores. Já é uma forma, já é um passo que a gente vai dando, né? Desconstruindo. Sem rótulos. Exatamente. Sem dizer, não, você só pode vestir tal cor, porque essa cor é referente ao sexo masculino e essa cor, isso já começa uma questão cultural, né? Mas eu não acredito, eu não acredito numa proposta educacional em que ela vise a criança recebendo uma orientação sexual, né? Eu acho que a criança, essa orientação sexual, ela vem no lar, ela vem, na verdade é uma questão cultural também, orientação sexual. Há pessoas que acham que a orientação sexual ela tem que vir de casa ou de uma determinada vertente religiosa. Eu não sei, cada um tem a sua ideologia, cada um tem a sua maneira de pensar, a sua forma de agir, mas eu não acho que o espaço escolar seja direcionado para isso, para mostrar à criança como é a opção sexual, né? Eu acho que ali é um ambiente de construção, um ambiente de construção de diálogo, e muitas vezes vai haver conflitos, ninguém pensa igual, então nós vamos divergir de opiniões, e eu acho que ali é que está o local de desconstruir e construir através do respeito, através da igualdade, através de se buscar uma conscientização, todo um povo que vem de uma geração enraizada, né? Hoje o homem ele tem que lavar, ele tem que passar. Então não é só afazeres domésticos relacionados à mulher, à menina. Não se dá mais hoje em dia só a boneca para a menina, porque a menina já foi preparada para ser mãe. Exatamente. Não é isso. A mulher hoje ela pode ser o que ela quiser. Já é uma forma de desconstruir também o machismo. O machismo. A mulher hoje ela pode estar em qualquer esfera da sociedade, exatamente, se colocar em qualquer profissão. Ocupar qualquer cargo que ela quiser. E acho que deve ser remunerada da forma ainda igualitária. Temos muito ainda a alcançar. É verdade. Mas já podemos visualizar muitas mudanças, podemos ver muitos avanços. Né? Concordo. Muitos avanços. Acho que. E estamos caminhando para isso, né? Exatamente. Para um avanço, para uma diversidade, para uma conscientização, para tudo isso. E a questão da diversidade, quebrar principalmente o tabu que diz assim que nós todos somos iguais. Não somos iguais. Todos temos nossas diferenças, particularidades, modos de pensar, de agir, e isso é que deve ser respeitado. Temos que saber que o outro ele não é igual, e nós temos que respeitar a forma como ele pensa, que ele age, como ele se posiciona. Precisamos respeitar o outro, independente de qualquer coisa.